A gente sabe que a cada dia surgem novas teorias, conspirações, promessas e temas do momento da internet, né? E eles vão se sucedendo no piscar de olhos e acaba afetando, querendo ou não, a nossa vida financeira, né? E para entender de um lado, de um outro, na verdade, acaba a gente ficando atrasado ao próximo assunto. E quando o tema principal aqui é política no Brasil, a verdade aqui acaba sendo ainda maior e muito grande. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o desespero de muita gente pensando: eu tenho que tirar as ações do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tá caindo demais, o que tá acontecendo? Isso tá afetando, Alexandre de Moraes, ministro, STF. Tudo isso eu vou explicar pra vocês aqui, as informações do que aconteceu. Você não precisa sair tirando as ações do Banco do Brasil, do que tá rolando, que o Banco do Brasil não tá quebrando, gente. Calma. Vou explicar pra vocês aqui o que aconteceu, essa polêmica durante essas semanas aí, nesses meses sobre o Banco do Brasil e por que ele ficou no negativo também nesse trimestre, que, enfim, muita gente ficou aí falando e alarmando o assunto. E calma, pra você investir, se tornar investidor aqui no nosso país, você precisa ter um estômago bem firme, porque muita coisa vai acontecer na nossa política e econômica. Então a gente precisa estar preparado ou preparada para investir sem cair em um monte de informações ao mesmo tempo, tá? Porque isso também acaba sendo uma holística financeira que muita gente acaba vendendo ações por ver e acompanhar coisas na internet ou na TV. Calma, tá? Hoje eu vou explicar o que rolou para vocês sempre estudarem bastante sobre o que tá acontecendo e nem sempre sair tirando dinheiro por aí. Vem comigo que eu vou te explicar. Oi, eu sou a Nath Finanças, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Aproveite que você tá aqui, já curta, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para as notificações. Se você gosta desse conteúdo de eu atualizar sobre a política finanças, né, que tem a ver com finanças, obviamente, política financeira, econômica e que afeta diretamente a vida dos brasileiros, comenta aqui que pode ser interessante eu atualizar vocês essas informações. Mas eu quero que vocês comentem bastante e curtem bastante para eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo, tá bom? E como vocês sabem, eu vou trazer aqui a informação, eu não vou trazer só a minha opinião, eu tô trazendo aqui a informação. Então, independente de ideologia aqui política, eu vou trazer aqui a informação do que rolou e um fato, e as minhas informações e os meus dados estão tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para você olhar e conferir também, que é muito importante. Perfeito? Então vamos lá, vou explicar para vocês o que rolou. Banco do Brasil, o que tá acontecendo, vou tirar minhas ações ou não? Vamos lá. Talvez você tenha visto ou percebido que recentemente o Banco do Brasil se viu num centro ali de uma turbulência política e financeira que respingou diretamente em ações ali, nas suas ações na Bolsa de Valores. Tudo começou com uma campanha articulada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passaram a incentivar seus seguidores a retirarem dinheiro do banco. A justificativa apresentada era que o Banco do Brasil estaria prestes a sofrer sanções internacionais, poderia ser desconectado do sistema financeiro global como o SWIFT e, portanto, deixaria de ser seguro. Tudo isso por causa da punição aplicada pelos Estados Unidos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, com base da lei chamada Magnitsky, que prevê ali sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de abuso de poder ou corrupção. Como Moraes é cliente do Banco do Brasil e mantém movimentações financeiras pela instituição, circulou essa narrativa na internet de que o banco também poderia ser alvo das mesmas sanções por associação. Do ponto de vista jurídico, gente, essa ligação não tinha fundamento, tá? Porque sanções pessoais não se estendem automaticamente a instituições financeiras. E o próprio Supremo reforçou que leis estrangeiras não se aplicam diretamente no Brasil sem passar por uma análise interna. Mas no terreno da política e da percepção, bastou esse detalhe para alimentar teorias de que o Banco do Brasil poderia ser atingido ali por ali. Essas mensagens circularam em vídeos, postagens e parlamentares, apoiadores bolsonaristas, que não se baseavam em fatos concretos, né? Porque o próprio Banco do Brasil reagiu, inclusive rapidamente, classificando informações como falsas, lembrando que operam em mais de 20 países e que seguem todas as regras internacionais de compliance. Ainda assim, o estrago inicial, gente, já tinha sido feito, né? Quando se trata de instituições financeiras, os boatos são suficientes para criar um ambiente de pânico e, na prática, a lógica é simples. Se muita gente acredita que o banco está em risco, corre para sacar e o risco de fato aumenta. É o famoso efeito corrida bancária, né, que derrubou os bancos em várias partes do mundo. Como tinha dito antes, esse movimento ganhou ainda mais força porque acontece em meio a um cenário delicado de relações entre Brasil e Estados Unidos. E em agosto, o governo americano aplicou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes com base dessa lei e
isso abriu um espaço para especulações de que instituições ligadas a ele poderiam ser atingidas. O Banco do Brasil pode ser um banco no qual o magistrado mantém relações financeiras e acabou ali citado nessas narrativas, embora não houvesse qualquer anúncio oficial de penalidade. Do ponto de vista jurídico, o próprio Supremo ali reforçou que as leis estrangeiras não têm aplicação ali automática no Brasil. Ou seja, ainda que um país imponha sanções, elas não se aplicam diretamente sem passar por um processo legal interno. Mas, no mercado financeiro, a percepção de risco muitas vezes fala mais alto do que a própria fria ali da lei, né? E com pano fundo, as ações do Banco do Brasil negociadas sobre o código BBAC3 despencaram. No fim de acordos, no início de setembro, as quedas variam ali entre 2% a 4% em um único pregão. E não foi só o Banco do Brasil que sofreu, tá? Papéis de outros grandes bancos como Itaú, Bradesco também caíram mais 3%, puxados pelo clima de desconfiança generalizado. E para o investidor estrangeiro, a lógica é clara, né? Se há risco de sanção ou instabilidade institucional, é melhor reduzir a exposição. E o investidor local, vendo esse movimento, também se antecipa e acaba vendendo, aumentando a pressão sobre os preços. Esse episódio mostra como política e mercado estão profundamente entrelaçados, tá? Quando apoiadores de Bolsonaro estimulam boatos sobre o Banco do Brasil, não estão apenas atingindo uma instituição financeira. Eles estão, de forma intencional, mexendo com um símbolo. O Banco do Brasil é um dos maiores bancos do país, controlado pelo governo federal, e funciona como vitrine de solidez do sistema bancário brasileiro. Atingi-lo com narrativas de fragilidade é uma forma de pressionar o governo e destabilizar a percepção de confiança. É uma estratégia política com efeitos econômicos imediatos. As consequências, no entanto, vão muito além da bolsa. Se esse tipo de campanha prospera, pode gerar efeitos reais sobre a economia. Imagina uma parcela relevante da população sacando recursos do Banco do Brasil. Isso não apenas ameaça a liquidez da instituição, como também pressiona a necessidade de caixa e pode até encarecer o crédito. Empresas que tomam financiamento no banco poderiam enfrentar juros mais altos, famílias poderiam encontrar mais dificuldade para acessar linhas de crédito e a economia como um todo sentiria o peso do enfraquecimento ali da instituição central. Do ponto de vista de governança, há ainda outro ponto. O Banco do Brasil foi obrigado a acionar a Polícia Federal, uma vez que difundir boatos contra instituições financeiras é crime grave no Brasil, sujeito a apenas de 6 anos de prisão, gente. Essa reação institucional mostra que o episódio não é apenas uma briga de narrativas políticas, mas um risco concreto à estabilidade econômica. Ao mesmo tempo, o caso revela um dilema mais amplo. O Brasil precisa equilibrar as pressões externas, como as sanções americanas, com a defesa de sua soberania legal e econômica. Se, de um lado, respeitar cegamente as regras de fora, pode fragilizar também a autoridade nacional e, de outro, ignorar a percepção global que pode afastar investidores e gerar fuga de capitais. Olha quanta coisa. Então, o Banco do Brasil pode estar no meio desse fogo cruzado e acaba funcionando como um termômetro de tensão também. Então, no fim das contas, o que vimos aqui foi uma combinação muito perigosa de boatos plantados de forma estratégica num ambiente político inflamado e temor de sanções internacionais. Isso bastou criar uma onda de desconfiança que derrubou o valor de mercado de um dos maiores bancos do país. E para o brasileiro comum, o efeito aparece de forma indireta, mas real, tá? Porque a volatilidade dos fundos de investimentos, previdência privada, ou até mesmo a disposição do sistema bancário de emprestar dinheiro, isso acaba afetando a vida financeira. E é um exemplo de política econômica que caminham juntas. E qualquer desinformação, gente, pode trazer efeitos concretos sobre bolso de milhões de pessoas. Claro que teve pessoas falando, mas o Banco do Brasil caiu só por isso? Claro que não, mas teve uma questão também do agro que ficou inadimplente, deixou de pagar no último trimestre, a própria presidenta comentou sobre isso, mas entenda que esses boatos juntaram sobre tudo o que está acontecendo de forma política e econômica no nosso país e acaba afetando uma instituição. Então eu queria trazer aqui para vocês que a informação sim, inclusive de próprios parlamentares falando sobre isso, incentivando, prejudica o nosso país. Todo esse tipo de fake news e falta de informação e desinformação. Esses são os dados, essas são as informações, tá aqui tudo para você conferir aqui na descrição do meu vídeo. Espero que você tenha gostado também de ter acesso do que estava acontecendo nesses últimos tempos, porque, cara,
É complicado, é bastante coisa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveite que você tá aqui, já curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para as notificações, viu? Se eu te contar que tem ainda mais lá na Natplay, na minha plataforma de streaming de educação financeira e investimentos, tem tudo lá, tem todos os acessos para você se organizar financeiramente para você e para o seu negócio. Aí é só você acessar aqui o site natplay.com.br e saber também o catálogo que tá incrível, tem várias informações e planos a partir de R$ 12,90 por mês. Venha pra Natplay, acesse aqui. Beijo da Nath!